Escutando o senhor falar em relação à sua pasta, em relação ao entendimento que o senhor tem sobre a importância da mineração, a importância da energia como um todo, e a gente ciente de que alguns capítulos estão sendo escritos no país e com, talvez, características únicas. A gente tem a questão das energias renováveis a partir do volume que a gente tem de recursos naturais, seja do sol, seja dos biodegradáveis, seja do vento, da eólica, enfim, são oportunidades que a gente sabe que existem à vontade no Brasil. A gente vê essa questão vinculada ao combustível. Nós estamos aí com uma realidade muito grande em relação ao etanol crescendo, se posicionando cada dia mais, mas tem outras variações, conforme o senhor próprio disse. Eu vou começar citando e colocando como primeira pergunta a pergunta que o meu caro Mário Campos, da CIAMIG, faz. Ministro, o senhor citou que um dos objetivos do governo é a autossuficiência brasileira nos derivados de petróleo, gasolina e diesel. O Brasil tem uma grande produção de biocombustíveis e um grande potencial com a integração das cadeias, cana e grãos. Na sua visão, seria possível atingir essa autossuficiência com o aumento da participação dos biocombustíveis na matriz do transporte brasileiro? Sem dúvida. A prova disso foi a primeira reunião do Conselho Nacional de Política Energética, nós termos aprovado o aumento do biodiesel, da mistura do biodiesel, de 10% para 12%. Ou seja, eu tenho dito que nós precisamos dar, principalmente ao etanol, mas também a outras fontes energéticas que podem contribuir muito, toda segurança regulatória e todo um marco legal moderno possível, para que o investidor possa ter segurança de ampliar os seus investimentos nessa cadeia. Eu acho que nesse foco de nos tornarmos autossuficientes em gasolina, nas fontes energéticas como um todo, mas em especial na questão da gasolina e do diesel, é fundamental a utilização cada vez mais vigorosa dos biocombustíveis. Está claro, ministro, obrigado pela fala. Eu vou pedir para o nosso presidente da CEMIG fazer um breve comentário sobre a realidade, o retrato que a gente tem no Brasil, em Minas e no Brasil hoje, e, obviamente, um questionamento mais do que prudente de uma pessoa que lidera a companhia que talvez seja uma das principais referências nossas do Brasil na área de atuação que ela está. Bom, muito boa tarde. Eu acho que eu queria destacar muito a potencialidade que nós temos no mundo de liderar a transição energética. Eu diria que se tem alguma coisa que pode ser um diferencial para o Brasil, é que a gente tenha aço verde, níquel verde, lítio verde, manganês verde, hidrogênio, tudo isso liderado pelo fato de que o Brasil tem uma competitividade incrível na área de energia renovável, porque aqui nós temos água, aqui nós temos sol, aqui nós temos vento. Particularmente em Minas temos todas essas coisas, né? Hidrogênio, amônia. Então, eu vejo isso como um potencial tão grande para o país, talvez seja o grande diferencial do ponto de vista de estimular o nosso crescimento, de ter uma injeção, né? um vetor que efetivamente transforme o país, dadas as riquezas naturais que o país possui do ponto de vista de mineração e dadas as riquezas naturais que o país possui do ponto de vista das fontes, né, de vento, sol, água. Então, queria ouvir um pouco mais. Eu sei que acho que essa é a menina dos olhos, né? E de fato acho que é uma menina dos olhos que para nós dá muita alegria, porque cria um vetor de transformação que eu não tenho dúvida, a gente pode efetivamente ser o grande líder da transição energética. Então, ter a oportunidade de ouvir o senhor para falar desse programa de energia mais verde, das perspectivas de transição energética e desse sonho que eu acredito que tem toda a condição de se tornar realidade.
Muito obrigado. Como eu disse, eu acho que, além da produção de alimentos, o Brasil será, isso aí eu tenho absoluta convicção, por todas essas características do nosso país que o Reinaldo acabou de elencar, mas também pelas políticas públicas e pelo foco que o nosso governo vai dar ao tema, será o grande celeiro de energia renovável do mundo. E eu estive agora há poucos dias, tive a alegria de inaugurar um investimento de 3 bilhões de reais no sertão, no meio do sertão da Paraíba. Fomos eu e o presidente Lula. Um investimento de um grupo espanhol, Iberdrola, que é dono da Neo Energia, o Reinaldo conhece bem, que é responsável por várias distribuidoras no país. Um investimento de um sistema híbrido, que é uma linha de transmissão saindo no meio do nada, com uma mega de uma usina eólica e uma usina solar. No meio do nada, literalmente. 20 minutos de helicóptero, não passando lugar em cima de lugar nenhum. E aquilo foi a demonstração inequívoca da disposição que tem o mundo em investir em energia verde no Brasil. O Galan, que é o presidente da Iberdrola, estava presente, veio da Espanha para poder participar desse evento e disse em alto e bom tom, e já apresentando números e apresentando datas, à disposição do investimento de mais 27 bilhões de reais em energia eólica, linha de transmissão e energia fotovoltaica no Nordeste brasileiro. As condições estão dadas, nós vamos estimular, nós estamos criando todos os mecanismos para isso. A prova é essa contratação dessas linhas de transmissão. As políticas públicas estão sendo refletidas com profundidade, não só para a gente crescer e protagonizar isso, mas também para a gente corrigir distorções do setor, como eu acabei de citar. E é incontestável que todos os setores vão ter ganhos em escala na utilização das energias renováveis e limpas, inclusive a mineração. Eu recebi na sexta-feira o governador Eumano do Ceará com a empresa Fortescue, a maior empresa mineradora do mundo, passou a Vale. Em minério de ferro, ela passou a Vale. É uma australiana, e disse o seguinte, que ela aprovou um plano no seu conselho de investimento de 6 bilhões de dólares em hidrogênio verde. 1 bilhão de hidrogênio verde ela quer fazer no Ceará, por causa do Porto de Pecém, que hoje tem um convênio com o Porto de Holanda, na Holanda, e que tem todas as condições para receber esse investimento. E que é muito pouco da gente, que é muito pouco em termos de regulação para isso. E nós estamos avançando com ela, mas eu não tenho dúvida que o ambiente para receber investimentos no setor de energia limpa e renovável são extraordinários. É só a gente criar as condições para isso, é só a política não atrapalhar, que vai dar tudo certo. Ministro, nós temos mais 10 minutinhos aqui para a gente terminar às 14h30. Eu queria te fazer a seguinte pergunta. Obviamente, já a população e a própria eleição do presidente Lula já previa um reforço e uma mudança na forma de gestão, senão permanecia da forma exata como estava. O atual governo, a Rosália Dairel manda a seguinte pergunta: o atual governo possui 37 ministérios. O senhor é o único representante mineiro, tornando-se o maior interlocutor das demandas do Estado. Como o senhor vai se articular junto ao governador Romeu Zema? Já tenho feito isso. Foi um dos primeiros que recebeu o meu telefonema logo depois do convite do presidente Lula. Eu tenho destacado publicamente as minhas preocupações, e aqui me permita também uma franqueza e uma confidência.
Minas Gerais teve um projeto nacional. E esse projeto legítimo, natural, até pela força política do nosso Estado, nós até almejamos novos projetos nacionais, né, Eduardo, né, professor? Mas teve um grande projeto nacional. E eu tenho uma forte preocupação, mas mais do que isso, quero trabalhar de forma vigorosa e contundente para que nenhum outro projeto nacional se precipite a ponto de atrapalhar a vida dos mineiros. Eu acho que o grande desafio nosso agora, que estamos começando um novo governo, tanto em Minas quanto nacional, é dialogarmos, é conversarmos e debatermos o mundo real. Tem 200, o Zé Alencar falava uma coisa, muitas vezes eu sentava com ele na presidência da República, ele na presidência em exercício, eu muito jovem, e ele falava uma coisa que é verdade. Tem 200 e, naquela época um pouco menos, mas tem 215 milhões de pessoas lá fora que não sabem o que está acontecendo dentro da política. Tem 215 milhões de pessoas lá fora que usam as estradas, que têm as suas necessidades de levar os seus filhos num posto de saúde, que têm as suas necessidades de ter emprego para o seu filho, não precisar de ir para fora, se manter nas suas regiões, e que muitas vezes o mundo de Brasília, muitas vezes enclausura as nossas mentes, desaterra os nossos pés. Eu peço muito a Deus, e tenho feito isso durante toda a minha vida pública, e agora de forma mais contundente, que me torne cada dia mais aterrado a realidade da nossa gente, para que a gente possa conversar com os políticos, com a sociedade, sabendo e conhecendo bem as demandas do nosso povo. E você falou bem, Gustavo, eu tenho tido a coragem de ir para a Faria Lima debater com o mercado, e tenho dito para eles o seguinte: é plenamente possível compatibilizar o lucro, compatibilizar os investimentos com a natureza do governo do presidente Lula, que é combater de forma vigorosa a desigualdade, fome, miséria, e ele está muito ansioso para fazer isso. É plenamente possível, se nós sentarmos na mesa e abandonarmos os nossos projetos individuais, a gente criar convergência em torno de política pública que venha realmente atender a sociedade que nós vivemos, que venha realmente diminuir os índices de desigualdade e, consequentemente, melhorar a qualidade da segurança para os nossos filhos andar na rua. E eu acredito nisso. Por isso, eu, além de conversar ao máximo com o governo do Estado, tenho feito muitas vezes isso através do vice-governador, e quero fazer isso de forma incessante, incansável, construir agendas comuns. Em muitas agendas, ajuda muito se a gente conversar com franqueza. Agora mesmo nós temos um grande debate pela frente, que é o acordo da Vale, que o presidente Lula teve a lucidez de me chamar estupefato e dizer como que o ministro de Minas e Energia do Brasil não estava participando desse debate no governo anterior. O ministro que é responsável pela regulação do setor, que tem a mão sobre o setor mineral do país, e ele não estava sequer no CIF, não participava dos debates com relação ao Acordo de Mariana, participava o meio ambiente, outros ministérios, desenvolvimento econômico, economia, que era o grande ministério, que abarcava tudo, e ele nos colocou no CIF, como mineiros e como ministro de Minas e Energia, e nós temos um grande debate para fazer, que é muito importante para todos os mineiros, mineiras, para todos os brasileiros, em consequência dos impactos ambientais que ultrapassaram muito as fronteiras do nosso Estado, os impactos ambientais dessas tragédias, e que é fundamental que seja feito, na minha modesta visão, porque a demanda vai custar muito caro ao nosso povo, em especial ao meio ambiente, porque ela só tem data para começar, não tem data para terminar, mas que ela precisa ser feita com clareza, e não um debate público e político. Ela tem que ser feita num debate técnico. Por exemplo, só para concluir, surgiu
o primeiro grande impasse. Não, para ser mais justo, o segundo. O primeiro era um impasse de ordem ideológica. Eu tive a solidariedade do ministro Rui Costa, que cerrou fileiras comigo, e vencemos o debate ideológico dentro do governo. Ou seja, a decisão é avançar. Mas depois surgiu um segundo debate que não é de ordem ideológica. As empresas fizeram investimento através de uma instituição, Renova, colocaram esses valores desses investimentos dentro do acordo, em torno de 25 bilhões de reais, e na hora que a gente vai discutir a prestação de contas desse acordo, não tem como prestar conta. O Ministério Público reconhece que ela não tem como prestar conta, o governo do Estado reconhece que ela não tem como prestar conta, ela reconhece que não tem como prestar conta, aí não vamos ser nós, que não participamos disso, que vamos assumir responsabilidade de um dinheiro que é público, que é da sociedade mineira, que é para poder minimizar os impactos do acidente. Ninguém vai assinar algo que não tem prestação de conta. Nós que somos da vida pública, sabemos que é imperioso para todos nós, ainda mais tendo o professor Anastasia no TCU, que é imperioso para todos nós, sabemos que nós temos que prestar conta do que é público. Então, nós temos que avançar do ponto de que nós só vamos aceitar dentro do acordo aquilo que eles conseguirem prestar conta. Quem paga mal, paga 2 vezes. Se gastaram mal, vão pagar 2 vezes para a gente começar a conversar e proteger todos os brasileiros, em especial as mineiras e mineiros que foram impactados por essas 2 tragédias. Caro ministro Alexandre, primeiro te agradecer em nome do Conexão Empresarial, obviamente reforçar o nosso convite, a certeza que você vai estar lá em Araxá para poder concluir essa sua fala sobre o que a gente pode esperar de Minas Energia para o nosso país. Eu gostaria de finalizar esse nosso evento aqui com a palavra do nosso prezado Antônio Augusto Júnior Anastasia, que vai fazer alguns comentários. O microfone está aí. E fazer também o registro da presença aqui do nosso prezado ex-governador Eduardo Azeredo, que está aqui. Muito obrigado pela presença. E um outro que estava atento, prezado ministro, às suas palavras, era o deputado estadual Gil Pereira, que é um dos principais aí na atuação de energias renováveis do nosso estado. Obrigado pela presença, caro Gil. Anastasia. Muito obrigado, meu caro Gustavo. Meu tempo não existe mais, mas, de todo modo, eu quero fazer um cumprimento a todas as senhoras e os senhores, cumprimentar Paulo César, Inês, você pela iniciativa, a todos os presentes. Meu caro ministro Alexandre, uma grande honra e satisfação de ouvi-lo, no meu caso, a primeira vez em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na qualidade de ministro de Estado de Minas e Energia, representando o nosso Estado no gabinete presidencial, no governo federal. Para mim, pessoalmente, é uma alegria, porque eu quero aqui, em primeiro lugar, ser testemunha da capacidade, do denodo, do empreendedorismo, do esforço de trabalho do senador, deputado federal, secretário de Estado, agora ministro Alexandre Silveira, em todas as funções que exerceu e eu que tive a oportunidade de acompanhar. Aliás, quando tive a honra de passar a ele a cadeira senatorial, disse que ele representava o dinamismo de Minas Gerais, era o próprio dínamo de Minas pelo seu esforço. E vimos isso aqui hoje. Paulo César virou para mim aqui durante a exposição e falou, mas ele já está sabendo de tudo. Eu falei, é natural, ele é preparado, é inteligente, se dedica. Então, em menos de 4 meses, à frente da pasta complexa de Minas Energia, com problemas graves, que sabemos, alguns estão até sob relatoria no TCU, o ministro Alexandre demonstrou aqui nessa bela exposição a sua capacidade de trabalho, o seu conhecimento holístico sobre todos esses temas. E temos absoluta convicção e a serena certeza, ministro Alexandre, que você vai desbravar muito bem, com apoio, evidentemente, de seus pares do Ministério, a coordenação do senhor presidente da República, para conseguir esses avanços tão importantes em áreas que são sensíveis. E essa, digamos assim, a coluna vertebral da sua exposição, que é a questão da energia, ao lado da segurança alimentar, para um país com as dimensões do Brasil e com a condição de alimentar o mundo, de fato, é algo que nos alegra.
e demonstra de fato que um bom planejamento certamente vai chegar a um bom porto. Por isso eu queria tão somente não fazer nenhuma indagação, mas cumprimentá-lo e dizer que a preocupação que tem hoje a pasta de Minas e Energia, também objeto da sua exposição, sobre a segurança jurídica, equilíbrio contratual, exatamente coincide com aquilo que hoje no TCU nós temos como um dos nortes de nosso trabalho, que é criar um ambiente de previsibilidade adequada para que o mundo empresarial possa investir com segurança e com a certeza de um retorno adequado, garantido, é claro, sempre os interesses da sociedade brasileira. Então, quero cumprimentá-lo e desejar muito boa sorte e muito sucesso, porque eu tenho antevisão que assim será e levará ainda mais alto o nome de Minas Gerais. Parabéns. Bem, caro senador, muito obrigado. Caro ministro Antônio Anastasia, muito obrigado. Muito obrigado a você, ilustre Alexandre Silveira. Só fazer um registro aqui. Desde o começo desse ano, todas as conexões estão virando programas do canal Viver Brasil, que são veiculados no canal 9 e 527 e, obviamente, no YouTube. Então, nessa próxima semana, a gente já vai ter o meu caro Alexandre Silveira. Muito obrigado a todos que vieram aqui. Parabéns, ministro, e até o próximo Conexão Empresarial. Obrigado, obrigado, obrigado. Fazendo só o registro, lembrando que entre os dias 29 de junho e 2 de julho, a gente tem o Conexão Empresarial em Araxá, no Grande Hotel de Araxá. Então, o evento volta esse ano a acontecer em um dos locais mais belos que a gente tem da nossa história. Conexão Empresarial, 29 de junho a 2 de julho. A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. E para a Anglo-América, a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. No Brasil, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas: lavra, beneficiamento, transporte por mineiroduto e embarque no Porto do Açu. Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde, e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações. Anglo-América, mineração e pessoas que fazem a diferença. Era Belo Horizonte e o ano era 1906. Foi em 20 de março que nasceu a Farmácia Mineira. Pouco tempo depois, um jovem empreendedor chamado Modesto Araújo foi contratado para ser balconista da farmácia. E não tardou muito para que ele comprasse a farmácia e a transformasse na Drogaria Araújo. Sempre atento às necessidades dos clientes, Modesto dormia no fundo da loja e atendia até de madrugada. A garantia de estoque também era uma das suas preocupações. Quando algum item faltava, mandava buscar o produto que fosse, mesmo nos concorrentes. Desde os tempos remotos, a Araújo já demonstrava sua vocação para drugstore, oferecendo um mix cada vez maior de produtos e serviços.
Aos poucos, a empresa conquistou a confiança dos mineiros. Até nomes famosos, como Guimarães Rosa, tinham a Araújo como a sua drogaria de confiança. O pioneirismo sempre fez parte do negócio. A Araújo lançou o primeiro telemarketing do Brasil, a primeira drogaria com serviço drive-thru, a primeira rede do país no modelo drugstore e o primeiro plantão 24 horas da cidade. A loja matriz, por exemplo, nunca fechou as portas. A partir da década de 80, começava o processo de expansão e profissionalização da empresa. Novas lojas foram abertas e o mix de produtos também cresceu. Em 2016, foi inaugurado o novo centro de distribuição, com 60 mil metros quadrados de área, garantindo a execução do plano de expansão para todo o estado. A Araújo chega a novas regiões de Minas com a garantia de estoque que só a Araújo tem. Com o tempo, novas formas de cuidar dos clientes foram incorporadas. Em 2018, foi criada a Miol, marca exclusiva com grande variedade de produtos e preços competitivos. Os serviços farmacêuticos ficaram mais completos, com programas de promoção da saúde, testes rápidos e vacinas. A manipulação de medicamentos também ganhou força, bem como a venda de medicamentos especiais. O site, o app e a presença nos principais marketplaces levou a Araújo mais longe, com entrega para todo o Brasil. E o Clique Retire trouxe agilidade e comodidade para nossos clientes. Isso é o que faz a Araújo presente na vida dos mineiros, sendo sinônimo de variedade, conveniência, agilidade e, o mais importante, confiança. Onde você estiver, pode ter certeza, tem sempre uma Araújo perto de você. Pequeno passo para a humanidade. Um salto gigantesco para os SUVs. Novo Fiat Fastback, o SUV Coupé da Fiat.